Olá, sou Júnior Araújo, host do programa Tecnologia e Mercado, programa oferecido pela TIER. Estamos aqui hoje com o Rodney, um dos fundadores e atual CEO da TIER, e dois convidados mais que especiais, para falar sobre inteligência artificial, superinteligência e qual é o impacto dessas tecnologias na sociedade. Sejam todos muito bem-vindos, Rodney, Thiago, Cláudio. Rodney, para a gente começar, qual que é a expectativa do programa de hoje? Eugênio, a expectativa é a melhor possível, né? Nós estamos aqui com dois profissionais de altíssimo nível, né? Um deles ex-funcionário da empresa, foi estagiário nosso lá durante muito tempo. Legal. E que hoje é um profissional de sucesso. O Thiago também participou de projetos conosco lá. A ideia é tentar absorver um pouco do conhecimento que esses dois profissionais têm da área de inteligência artificial, que é hoje, sem dúvida nenhuma, o expoente na área de tecnologia, né? Aquilo que todo mundo quer saber, que está movimentando o mercado em todos os níveis, mas tem muita mentira, tem muita coisa, muita dúvida, muita projeção que a gente não sabe como é, e como tudo que é novo sempre tem, né? Então a ideia é tentar ver um pouco, trazer um pouco da visão desses profissionais para tentar difundir um pouco mais isso, levar esse conhecimento para as pessoas que são interessadas no assunto. Maravilha, Rodney. E antes da gente começar o bate-papo, queria que o Thiago e o Cláudio se apresentassem para a gente. Nome, área de formação e qual que é a ocupação hoje? Beleza, eu sou o Thiago Moura, eu sou formado em Ciência da Computação e mestre em Ciência da Computação pela UFMG. Fui empreendedor aí há uns 13 anos, trabalhando com entrega de inteligência artificial numa empresa aqui de BH, chama HopAI. A empresa ainda existe, eu saí da empresa. A gente trabalhou durante todo esse período entregando soluções customizadas com inteligência artificial para diversas indústrias no Brasil, enfim, algumas no exterior também. Leciono hoje na Fundação Dom Cabral, na temática de inteligência artificial aplicada a negócios, com essa visão de como aplicar e tal. E a minha ocupação principal hoje é como especialista em inteligência artificial dentro do Banco Inter. Então lá a gente desenvolve soluções com essa tecnologia para criar soluções mais espertas financeiramente falando e tal. Então é mais ou menos o que eu faço e minha formação, assim, de forma resumida, para a gente poder ir direto para o bate-papo, senão estou muito tempo. Legal. Sou formado em Ciência da Computação pela UFMG, até estudamos juntos também, mestre em Inteligência Artificial pela UFMG, e aí eu tenho uma trajetória em algumas empresas, trabalhei na VLI, na própria TIER, na Saidel também com o Thiaguinho, na Localiza XP, e aí eu vim para onde eu estou hoje, que eu sou sócio da Reinvent, é uma empresa de inteligência artificial para investimentos. A gente assessora ali, apoia o assessor, o consultor, para atender melhor os clientes de maneira personalizada, otimizando toda essa parte de tarefas chatas ali do mercado financeiro para atender melhor o cliente, focar no que importa, né? Quando a gente fala de AI, isso deixa o profissional para focar no que importa. Maravilha, Cláudio. E aproveitando esse gancho aí, o que é inteligência artificial? Para quem não conhece, a gente nivelar esse conhecimento aí. Sim. Bom, eu como fã que sou da professora Luciana Galvão, até espero um dia conhecê-la pessoalmente, ter essa honra, mas eu gosto de começar sempre com etimologia. Até dei uma palestra de inteligência artificial. Se você for pegar inteligência artificial, você pega inteligência, vem ali de inter, legere, escolher entre, e artificial vem ali de ars e fex, facere, que é a habilidade de fazer. Então, em livre interpretação minha, eu acho que define muito bem a IA o quê? Habilidade de fazer escolhas. Então você tem um algoritmo ali que é especializado em fazer escolhas baseado no que ele aprendeu. Acho que é uma boa interpretação e explica muita coisa. Thiago, complementa ele pra gente, falando quais foram as maiores evoluções das últimas décadas. Complementar a definição eu nem vou fazer, não, ficar depois dessa aqui, eu acho que está ótimo. Mas assim, deixa eu pensar nas coisas que aconteceram relevantes, assim, talvez nos últimos 20 anos a gente viu muita coisa acontecendo, né? A gente tem um momento tecnológico que é muito colabora muito para isso, que é assim, a gente tem diminuição de custo do poder computacional, né, das máquinas ficarem mais baratas, você tem a explosão da internet como redes sociais, né, a quantidade de volume de coisas que a gente passa a publicar na rede social, né, na internet como um todo, é muito grande. Então isso tudo faz com que as empresas que estão envolvidas nesse contexto precisam desenvolver tecnologias para lidar com essas situações, né? Porque não dá para você imaginar hipoteticamente, assim, não tem como você fazer um feed de uma rede social onde você segue 2 mil, 3 mil, 4 milhões de pessoas
mostrar tudo que está sendo postado. Você tem que escolher ali, teoricamente, aquilo que é mais relevante. Não vou entrar aqui na discussão, não agora pelo menos, do que é mais relevante, mas tem que fazer escolhas, igual o Cláudio colocou. E aí, essas empresas começam a investir bastante nessa tecnologia e a gente tem alguns adventos muito importantes, né? A gente tem o Deep Learning, vem ali no final ali de 2010, existe mais ou menos. A gente tem algoritmos, né, arquiteturas de redes neurais muito poderosas para lidar com volumes de dados, principalmente dados tipo imagem, voz, texto e tal. Então a gente tem uma série de algoritmos ali que rompem barreiras bem interessantes. Eu acho que é fácil todo mundo que tinha experiência, eu tentava usar, por exemplo, o Google Translator ou coisa do tipo, deve ter sentido em algum momento que ele de repente ficou bom. Ele era ruim e aí, agora ficou bom. Começou a funcionar. E isso foi um dos efeitos desse tipo de tecnologia que surge. E aí, talvez indo um pouquinho mais rápido para frente aqui, pensando aqui nos últimos anos, a gente tem, obviamente, a IA generativa, que é um expoente hoje do assunto, né? Inclusive, acho que existe hoje uma confusão das pessoas se chamarem IA de IA generativa, como se fosse uma coisa só, e aí tem uma coisa que a gente precisa, talvez, discutir e entender melhor. Mas eu acho que é o grande advento, e assim, aí tem aqui aquela coisa que foi muito boa, que é a democratização, assim, você tem um acesso. Então, todo mundo agora tem uma IA para chamar de sua, né, no bolso, ou toda empresa está querendo criar a sua também. Mas aí vem com o ônus também, que é essa confusão, essa especulação que o Rodney falou aí na abertura e tal. Então, mas assim, de tecnologia, assim, de grandes marcos que eu acho que a gente tem, são esses. São as arquiteturas mais complexas de redes neurais, né, Deep Learning, e agora, mais recentemente, o recorte da IA generativa, que é fruto disso também, mas que é mais específico. Eu acho que essas duas coisas são assim, os grandes highlights dos últimos anos aí que a gente tem. Se a gente voltar, os anos 90 foram também uma década maravilhosa e muitas das coisas que a gente resolve hoje em dia ainda são fruto das tecnologias dos anos 90. Então, assim... Muito se fala de IA, né, Rodney? Igual você falou, o objetivo é que a gente explanar um pouco, falar e diferenciar alguns termos. Sim. Né? Como você colocou, Thiago, às vezes é confundido IA com IA generativa, uma árvore de decisão é chamada de IA às vezes. Então... O que é uma IA simbólica? Vamos explorar aqui essas diferenças entre uma IA simbólica, uma IA generativa e um aprendizado de máquina. Tá, vamos lá. Assim, tem um ponto importante a gente entender, assim, que assim, IA, né, inteligência artificial, se a gente for pegar o que é inteligência artificial, pra gente que é cientista da computação, é uma área dentro da ciência da computação, assim como várias outras, beleza? Então existe uma área de pessoas que pesquisam e estudam isso. Dentro dessa área, as pessoas que estão pesquisando sobre inteligência artificial, elas estão pesquisando sobre métodos que a gente chama de aprendizagem de máquina, ou machine learning, que são os métodos que aprendem com séries históricas, que aprendem com o passado. Então, qualquer método que a gente pegar alguma coisa que aconteceu e tentar imputar isso no algoritmo para que ele aprenda a tomar decisões, vai ser categorizado provavelmente como um método, uma ferramenta de aprendizagem de máquina. E aí, nisso, então você tem, tipo, né, um guarda-chuva grande que é inteligência artificial, que é uma área de pesquisa. Dentro dessa guarda-chuva você tem os algoritmos, as ferramentas de aprendizagem de máquina. E aí, derivado disso, né, dado o tempo que a gente está investindo dinheiro e cérebro nessa coisa, a gente começou a abrir portas aqui dentro mais específicas. Uma dessas portas mais específicas é a IA generativa. Ela é fruto disso aqui também, só que ela é um fruto muito proeminente. Aí aqui a gente meio que vira assim, a analogia que eu gosto de fazer em sala de aula é meio palha de aço e bombril. Beleza? Assim, você tem a palha de aço, que é a ferramenta, o bombril é a marca dominante, então você passou a chamar aquilo ali de bombril. Mas não, é palha de aço. Aqui também, assim, rola um pouco dessa confusão. Como hoje muitas das pessoas, e aí muitas mesmo, né, se pensar a população mundial como toda, ouviu falar de inteligência artificial a primeira vez com o nome de IA generativa. Então, ela associou isso, sabe? Então, assim, hoje, qualquer lugar que você for, principalmente com pessoas assim, leigas, elas vão chamar de IA generativa, mas é porque elas não conseguiram fazer essa desassociação. Mas é isso, é como se já falasse, então, existe um arcabouço aqui, que era a palha de aço, e aí você tem um fruto muito proeminente aqui, que é a IA generativa, e as pessoas deram nome à coisa. Mas são coisas diferentes nesse aspecto, entende? Assim. Bacana demais. E tem propósitos, obviamente, diferentes, beleza? Assim, sim. Isso é importante. E é bacana isso, né, Rodney? Porque muita gente fala de conceitos, né, fica numa camada muito abstrata. Né? Como que isso chega de fato para as empresas e para o público geral, Rodney? Você que está à frente da TIR, que vem trabalhando com grandes players há muitos anos, como que essa questão de IA dentro dos players entende a diferença desses conceitos? Eles contratam uma ferramenta qualquer e falam que está usando IA? Como que você vê isso no mercado hoje, Rodney? Eu acho que tudo isso é muito novo, né, desse universo, e vai muito na linha do que foi colocado ali pelo Thiago, né? As pessoas, fora
as grandes empresas que têm equipes de TI, de sistemas, e que têm um conhecimento mais apurado, o resto do pessoal tem essa mesma visão que foi colocada aí pelo Thiago, e quando vão contratar alguma coisa, eles não fazem muita diferenciação, né? E às vezes nem sabe se aquilo que eles estão querendo precisa mesmo ser feito através de inteligência artificial, ou se não tem alguma coisa que já está pronta no mercado que atenda à necessidade deles sem ser através de inteligência artificial. É a questão do hype, né? Que hoje todo mundo fala inteligência artificial, todo mundo faz essa correlação de que sempre o melhor caminho é esse, né? Mas o nível de desconhecimento ele ainda é bastante grande, né? Eu sou um curioso do assunto, mas já fiz cursos nesse sentido, sou um usuário de ChatGPT, né? Basicamente, minha empresa já vendeu um projeto junto com a HopeAI para um cliente nosso, então eu aprendi muito nesse processo, né? Entendi muito como é que isso funciona, mas ainda sou aquele cara de visão sistêmica, né? Eu acho que a maioria dos clientes nem essa visão sistêmica tem. Essa é a minha percepção. Eu acho um ponto importante que você falou ali, aconteceu muito, sempre que surge um tema hypado, como IA, e aí começa a cobrança na parte de cima da empresa, então os acionistas, controladores, ou a diretoria fala assim, tem que usar. E aí você nem sabe, porque tem muita aplicação que é pior você fazer com ela do que não fazer. Então, o caso agora até melhorou muito, vocês vão saber disso, LLM, ela não sabe fazer conta, porque a LLM aprende padrão e probabilidade, ela vê, olha, isso daqui está próximo disso, então vou dar esse resultado. Ela não sabe o que é 3 mais 4, 3 vezes 4. E aí você pedia ela para fazer um cálculo, ela dava um número completamente diferente. E gente usando o LLM na parte de cálculo. Então, assim, você vê, por quê? Porque vem uma diretriz de cima, você tem que usar IA, ou LLM, ou IA generativa. E aí ele começa a usar em tudo. Então, acho que o primeiro passo é um problema bem definido, é um problema 50% resolvido. Você precisa realmente usar IA aqui? Então, você tem que ter essa noção até para saber se vale a pena ou não. Eu falo, né, usar por usar, eu quero pôr, não põe então, não, vai entender primeiro, vai entender o que você está fazendo primeiro para ver se faz sentido ou não, né, que às vezes é um destrabalho, é um investimento que anda para trás, né, Roger? Você fala depois que a IA que não funciona, que é a tecnologia que não presta. Ô, Cláudio, aproveitando aí sua fala, né, IA já surgiu na década de 30, né, os primeiros artigos, os primeiros textos falando sobre inteligência artificial, né, e de uns tempos para cá, né, pegando a pandemia aí com o lançamento do GPT, estourou e basicamente o mercado só se fala disso, né. A IA, ela está transformando o mercado, e vamos pegar o foco na educação, né? Está transformando a forma do mercado de educação hoje, na sua visão, Cláudio? Até só brincadeira, né? A IA vem desde a antiguidade, você tinha os deuses lá que faziam autômatos e etc, então você já tem um conceito de IA desde a antiguidade. Mas a minha observação sobre empresas, eu acho que tem muitas empresas que declaram que utilizam, então o colaborador chega lá, faz uma busca, ou ele está traduzindo um texto, ele está pedindo resposta, e a empresa declara que utiliza. Mas isso não quer dizer que ele utilizar, que isso impacta a nível de negócio a empresa. Até um ponto que tem um artigo, está virando um livro, chama AI como uma tecnologia normal. Ele fala que tem um abismo muito grande entre você fazer o método, a adoção e a inovação, porque a inovação você tem que gerar impacto econômico. Então, um colaborador usar lá isolado e uma vez por dia, não está gerando impacto econômico nenhum. E muitas empresas já declaram que utilizam. Então, respondendo a sua pergunta de forma direta, sim, mas numa escala muito menor do que é declarado hoje. Pouquíssimas empresas realmente estão sabendo aproveitar o valor da IA para gerar impacto econômico nela. Pegando o gancho disso, assim, existe um estudo do MIT que foi publicado esse ano, não sei se chegou a ver, que ele fala que no que tange IA generativa, beleza? 5% dos projetos que foram avaliados tinham algum retorno financeiro. 95% dos projetos não resultavam em nada, e eles orçaram lá no estudo, eles pegaram mais de 300 projetos, se não me engano, abertos, um total de 40 bilhões de dólares investidos, e 5% disso estava trazendo resultado, sabe? Então, assim, a gente está falando de uma quantidade de casos de uso ainda muito pequena versus o que a gente ouve, etc. Né? Então, assim, tem muito disso assim, acontecendo, então é perigoso. Tentando ir para o lance da educação que você falou, eu acho que assim, é só mais uma das áreas que tá tendo que se virar, saca? Explora o mercado de trabalho como um todo pra gente, Thiago. Tá, vamos lá. Então, assim, essa parte, assim,
quando a gente fala, vou começar da educação, depois a gente fala de tudo. A educação, ela está sendo impactada porque, assim, ela vai muito ortogonalmente contra muitas das coisas que a gente usava de métodos de avaliação e etc, sabe? Uhum. Então, hoje um aluno tira uma foto de uma prova, joga lá numa IA qualquer, um chat GPT da vida, qualquer coisa, cara, ele vai transcrever a foto, vai resolver a prova e acabou, velho. Ele vai tirar nota boa. Só que isso, tipo assim, tá gerando, é uma forma de mostrar o impacto disso na sociedade. Uhum. A educação tá sofrendo com isso. A gente vai ver outras áreas sofrerem com isso ao longo do tempo. E a gente vai ver diversos impactos, beleza? Esse é o impacto do ponto de vista, tipo assim, pô, como que a gente lida com isso? Pode ou não pode? Deve ou não deve? Uso ou não uso? Então vai ter esse dilema e você vai ter que começar... E aí, assim, à medida que a tecnologia foi evoluindo, isso for entranhando dentro das organizações, a gente vai ter uma discussão de, e aí, teremos perda de emprego? Não teremos perda de emprego? Ganha produtividade? O que está acontecendo? Eu costumo brincar que a gente está falando aqui, tipo assim, se a gente for voltar lá nos anos 90, quando as empresas estavam contratando ali os pacotes Office, né, tipo, o Excel surgindo, o Word surgindo, pô, duvido muito que naquela época você conversava com os diretores e um diretor virava assim, cara, contratei o pacote Office, minha empresa, revolucionei. Não ia, sabe, assim, porque é uma ferramenta de produtividade, certamente hoje, se você fala assim, deleta todo o pacote Office de todas as empresas, pô, fudeu, as pessoas vão se perder. O que a gente está falando aqui, talvez, em algum nível, quando o Claudio fala, por exemplo, da questão de produtividade, usar como tradução, etc. Tal, a gente está falando também de uma ferramenta que ela vai te dar produtividade, mas num nível individual, de maneira muito fácil. Uhum. Então, eu costumo brincar que a gente está falando de um pacote Office com anabolizante. Sacou? É isso. Então, ela vai trazer uma produtividade imediata muito grande. É lógico que você pegar uma empresa que tem milhares de colaboradores e todos eles passam a ser mais produtivos, isso aqui vai impactar em algum nível os resultados, né, tudo que está acontecendo. E aí vai começar também a gerar questionamento do tipo, pô, então talvez eu possa diminuir meu quadro de colaboradores, etc. Então, tipo assim, começam as discussões assim. Uhum. A gente vai ter essas discussões. Eu acho que vai ter as discussões. A gente conversava aqui um pouco antes também sobre isso, sobre essa temática. A gente pode abordar também se ele quiser falar um pouquinho sobre. Vão ter, obviamente, postos de trabalho que vão sofrer, vão eventualmente sumir. Falar também de alguns que aparecem, mas a gente tem uma questão de diferença talvez muito grande entre esses dois perfis, do que está sumindo e do que está aparecendo. Não é uma coisa que você vai pegar essas pessoas aqui e fazer assim e realocá-las. Dependendo do nível, e aí algumas pessoas vão defender isso, que a gente tiver de desemprego, né, dos empregos somem, a gente vai ter que discutir coisas que a sociedade talvez ainda não está discutindo, que é, por exemplo, sei lá, como que você vai sustentar todo mundo? Você vai ter uma renda mínima, coisa do tipo. Talvez vai entrar numa discussão mais complicada ainda. Uhum. Então, assim, cara, vai exigir investimento em educação, com certeza, e vai exigir repensar muitas políticas públicas, eventualmente, por causa desse impacto. Isso sendo otimista, beleza? Porque se a gente fosse ser pessimista aqui, talvez não sobe muito da sociedade, não. Você falou de uns dilemas aí da IA, né? Mas é inovação, o dilema da inovação, né? Então, para cada inovação, para cada solução, a gente surge com um problema, uma nova dor. Né? E uma das grandes dilemas é o dilema ético, né, Rodney? Ainda mais quando a gente pega ali a automação, né, de diagnóstico, seja um diagnóstico médico, um diagnóstico jurídico, uma resposta jurídica, e até mesmo aqui trazendo para o mercado mais empresarial, né, um diagnóstico de desempenho de um colaborador. Né? Como que vocês veem esse dilema ético, às vezes o contato humano, né, Rodney, afasta um pouquinho para deixar a IA gerar relatórios automáticos e até mesmo tomar decisões para os tomadores de decisão que deveriam tomar essa decisão no contato humano? Bom, vamos lá. O Thiaguinho vai lembrar, quando estava no FMG, principalmente na parte de aprendizado de máquina, eu vi um artigo muito legal de 2020. Ele era Fair is better than sensational. Man is to doctor as woman is to doctor. O que esse artigo abordava? Nessa questão que é toda baseada LLM, que é a distância vetorial, ali, a distância semântica, né? Proximidade semântica entre os termos, você chegava para o algoritmo e falava assim: rei, homem. Rainha, ele falava mulher. Agora, quando você chegava para ele, homem, médico. Mulher, ele respondia enfermeira. Ou quando você chegava, homem, desenvolvedor de software. Mulher, dona de casa. E o que eu quero dizer com isso? Todos esses métodos, como ele falou, são treinados em dados disponibilizados. Até hoje eu não vi ele ainda criar dados novos que ele consiga treinar de uma maneira eficiente. Tem gente que faz experimento com isso, mas não conseguir algo que se retroalimenta de uma maneira eficiente, não necessite dados. Enfim,
o que eu quero dizer? Ele pega os vieses do dado que ele é treinado. Então, isso é uma das grandes preocupações, porque você delegar para um algoritmo, você está delegando ele os vieses de onde você treinou. E, além disso, você tem uma parte que ali a gente fala de explicabilidade. Imagina, chegam 2 pessoas para conseguir um empréstimo com características praticamente iguais, e aí um algoritmo concede e outra nega. A primeira coisa que a pessoa vai querer saber é por que ele foi ou não. A gente é praticamente igual. Então, você tem que saber explicar até certo ponto por que aquela decisão foi tomada para a pessoa não se sentir discriminada. Então, são acho que o terceiro dilema que eu citaria, então, primeiro, vieses. Segundo, explicabilidade. E o terceiro, accountability. Ou seja, o algoritmo não é uma pessoa para ser responsabilizada pela decisão dela. Então, quem utiliza o algoritmo tem que assumir o risco da decisão daquele algoritmo. Ele tem que ser culpabilizado pela decisão que aquele algoritmo pode tomar. Eu colocar esses como os 3 principais dilemas que eu vejo. Aqui tem um ponto bom, assim, que é da sua pergunta, por exemplo, do exemplo que você deu de avaliar um colaborador. Cara, tem casos de uso que você não deve usar, velho. Isso aí é simplesmente não use, velho. Beleza? Ela não nasceu pra isso. Então, tipo, você não deveria estar fazendo um ranqueamento ou uma avaliação de performance estritamente por IA, do ponto de vista, tipo assim, roda um algoritmo e fala, Cláudio, parabéns, você está promovido. Rodney, infelizmente, você perdeu seu emprego. Não saca? Uhum. Então, tem casos de uso que a sociedade vai precisar entender, ou pelo menos nesse ponto que a gente está, que não está preparado para. A gente não deveria estar nem discutindo o uso para esses cenários. Beleza? Assim, mas como as pessoas vão tentar do mesmo jeito, aí entra essa questão de accountability que o Cláudio colocou, saca? Assim, e aí é uma discussão grande. Quem é o responsável? Uhum. O responsável é quem produz a tecnologia lá atrás, é quem usa, ou de alguma forma vai ser a própria tecnologia? Entendeu? Provavelmente não vai ser a própria tecnologia. Uhum. Então essa discussão, assim, ela é grande, e o que eu acho que falta aqui é um discernimento de, tipo assim, não é uma tecnologia que nasceu para isso. Ela não deveria estar fazendo esse tipo de coisa. Uhum. Né? E aí, quando ele fala dos vieses, por exemplo, cara, a nossa sociedade é impregnada deles. E eles são péssimos em vários níveis, beleza? E aí o que a gente tem que pensar é o seguinte, cara, eu como humano, com os meus vieses e com meus erros, cara, eu faço uma quantidade de erro uma vez por dia. Uma máquina vai fazer 1 milhão por dia, pô. E aí você escala os problemas nessa mesma proporção. E aí, eu tô custando a lidar com os problemas da sociedade na escala de 1 problema por dia que os humanos estão gerando. E agora imagina 1 milhão por dia. Eu tô preparado para lidar com esses problemas? Não sei se eu tô, entendeu? Então essa reflexão tem que acontecer, assim, pelas empresas, pelas pessoas e pelo governo também, beleza? Assim, o poder público aí também tem uma responsabilidade aí de eventualmente guiar essa discussão, saca? Em cima disso que você falou, isso, em cima do exemplo que você deu aí da avaliação do profissional, eu enxergo o seguinte: você colocar para a máquina simplesmente fazer essa análise e isso ser definitivo, realmente é um negócio muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de informação e de subsídio que pode ser levado para quem vai efetivamente avaliar é muito diferente da pessoa simplesmente ficar fazendo ela uma avaliação, às vezes sem embasamento. Né? Eu acho que isso facilita bastante de criar alguma coisa mais, não só uma coisa mais objetiva, vamos dizer assim. Né? Porque hoje eu já vivi essa experiência, na época eu era funcionário de empresa, e tinha lá pagamento lá de participação nos lucros, etc. Tinha métricas, tinha metas de serem atingidas, e dependia tudo do seu chefe. Sabe? E o seu chefe, às vezes ele é seu amigo, às vezes ele não é, às vezes ele quer ser o bonzinho com todo mundo, o outro quer ser mais correto. De repente, você criar subsídios palpáveis para que essa decisão seja tomada de uma maneira mais objetiva e concreta, que é onde pode entrar a inteligência artificial. O duro dessa história é acreditar que a máquina ela é correta por natureza. Pensante. Entendeu? Tipo assim, ela, é igual a gente falou aqui, a gente tá treinando em cima dos dados do passado. Cara, se os chefes no passado estão tomando decisões a bel prazer, baseado nos critérios que cada um tem, é impossível você criar uma máquina que não vai ter esses comportamentos malucos. E aí, por que a máquina que você vai criar agora ela é idônea? Ela é perfeita? Por que a gente agora, só porque é uma IA, a gente vai falar que ela tem um nível de responsabilidade, um nível de avaliação que é mais global, mais imparcial. Ela não tem isso, cara. E aí, esse é o perigo, sabe? Assim, eu acredito, assim, vamos lá, tentando trazer como a gente pode traduzir isso num exemplo prático, assim, eu entendo, obviamente, quando a gente fala de uma ferramenta de apoio. Eu entendo falar assim, pô,
Hoje no mundo normalmente corporativo a gente está falando aqui de uma quantidade de informação que está acontecendo que é impossível. A gente é péssimo analiticamente falando. O ser humano não é uma ferramenta analítica, beleza? Então a gente quer passar para a máquina essa parte analítica. Perfeito. Mas que ela faça a parte analítica mesmo, beleza? Não é sugerir absolutamente nada. Beleza, se o critério é número de commit que eu fiz no dia, então a máquina vai lá, vai fazer o que ela tem que fazer e vai entregar alguma coisa em cima dessa informação. Ela não vai falar assim, olha, o Thiago é melhor que o Cláudio. Ela não vai falar isso. Ou o Cláudio é melhor que o Thiago. Não vai falar isso. Ela vai simplesmente falar, olha, os números são esses. Alguém tem que avaliar, alguém tem que tomar essa decisão. Alguém, eu falo aqui agora, um ser humano. E aí, assim, beleza, a gente tem nossos erros, igual você falou, tem um chefe que é mais assim, outro assado, etc. Tudo bem, cara. Mas isso aqui é o ônus da sociedade, beleza? Assim, não tem como, tipo assim, é o comportamento nosso. Todo mundo é assim, todo mundo é meio errático nesse aspecto. Então, assim, a máquina vai ser também. E aí mas a gente tá ok com isso. Eu tenho como chegar pro Cláudio, pô, Cláudio, olha o que você fez com o Rodney, cara. O Rodney era bom, velho. Você mandou embora, velho. Faço não, velho. Tem como. Pra máquina, um abraço, velho. E aí, tchau. Entendeu? Acho que faz sentido. Em cima disso, gente, vocês acham que existe algum limite ético? Um limite legal, eu acho que estamos no momento do governo discutir sobre isso, né? Eles estão discutindo sobre isso. Eu acho que o limite legal tá mais longe da nossa realidade hoje, porque não tem limites legais sobre isso. E o limite ético? Né? O que as empresas ou o governo precisam observar? Eu sou meio reticente com relação a essas questões de governo regular alguma coisa, sabe? O que a gente tem visto até então é sempre para piorar, né? Em termos de regulação. Vai ter que ter, não tenho dúvida disso, né? Mas essa regulação ela tem sim que pensar na ética, né? Tem que pensar em todos os aspectos envolvidos, né, nesse contexto, mas, ao mesmo tempo, o excesso de regulação ele traz muitos prejuízos. Né? Por que, por exemplo, hoje você vê que todo o desenvolvimento que existe na área tecnológica está sempre lá concentrado nos Estados Unidos, ou talvez na China um pouco ali, a Europa ficando para trás. Lá nos Estados Unidos, o cara ele vai no limite da liberdade possível para poder desenvolver as coisas. Né? E aí você chega numa situação igual no Brasil, na Europa, que tudo tem que ser muito controlado, muito cheio de normas, muito cheio muitas vírgulas, né? Muitas vírgulas, fica todo mundo muito podado nesse sentido. Né? Então é um dilema grande entre o que precisa ser feito para evitar que coisas ruins aconteçam, né, tem efeitos negativos, e você podar o desenvolvimento tecnológico. Pelo que a gente tem visto ultimamente, principalmente aqui no Brasil, regulação só tem vindo para pior. Então eu tenho medo disso. Aqui tem uma coisa importante assim, que eu acho que é o seguinte, a gente já tem um projeto de lei que está tramitando, beleza? Assim, ele é de 2023, se eu não me engano. O projeto inicial é muito bom. Eu li o projeto e tal, assim, ele é muito bem intencionado, ele foi construído por pessoas também com, acho que pessoas muito bem escolhidas, assim, seja a sociedade civil, seja, enfim, quem se envolveu lá era uma galera boa. Só que, obviamente, é diferente como ele nasce e como ele termina. A gente não sabe como ele vai terminar. Ele nasce de uma maneira que eu considero razoavelmente boa. E aí o que o Rodney coloca, por exemplo, da questão dos Estados Unidos versus a Europa, a gente está falando mesmo de meio que duas escolas, assim, né? Tipo assim, a gente está falando de uma escola que vai tentar regular, que é a Europa. Ela foi nessa linha, inclusive a primeira regulação de IA que a gente tem é da União Europeia. Inclusive, acho que ano que vem, se não me engano, é o fim do prazo que os países tinham para se organizarem para começar a valer. E alguns países já estão chiando, falando que, pô, tá dando ruim, não tá dando certo, a gente precisa de mais tempo, etc. Tem umas discussões assim lá. E os Estados Unidos tá indo numa linha de, tipo assim, deixa arder, a gente lida com os problemas depois. Beleza? As duas coisas, igual o Roger colocou, vão ter seus prós e contras. Algumas vão estimular um certo comportamento, outros. O grande ponto aqui é que a gente está falando de uma tecnologia que, em algum nível, ela é mensurável do ponto de vista de qualidade. Na verdade, em algum nível não, ela é mensurável em nível de qualidade. Beleza? Então, assim, vamos pensar assim num exemplo de um remédio. A gente viveu isso na pandemia não tem muito tempo. Pô, por mais que o mundo estava caindo aos pedaços, precisou passar por todo um processo científico para chegar numa vacina. Ninguém chegou e falou assim, tem uma vacina, bora! Não. Comprovaram eficiência, eficácia, fizemos teste, tal, as etapas. Ótimo. Com os métodos de IA no geral, a gente consegue fazer a mesma coisa, beleza? E é isso que falta hoje. Quando alguém lança uma solução de IA, ela tem que lançar
verbalizando os resultados. Você não pode só falar assim, pô, lancei uma solução. Pô, mas beleza, qual que é a acurácia? Método científico, o pessoal acha que é só bancada de laboratório. Exato. Né? É porque acompanha, beleza? Exato. Isso tem que vir junto. E aí, quando a gente fala de regulação, o que eu sinto falta no geral é isso. É de alguém que vai garantir que os experimentos foram feitos de maneira correta, que alguém testou o viés que o Cláudio falou, que aquilo ali obedeceu um mínimo para poder ter contato com a sociedade. Uhum. Que é completamente oposto do que a OpenAI fez com o ChatGPT. Beleza? Assim, e se a gente for olhar naquele recorte temporal, a gente está falando de novembro de 22, que é quando a OpenAI lança o GPT-3 para o mundo. Em setembro de 22, se eu não me engano, a Meta tinha lançado uma ferramenta quase igual, mas com o propósito de ser um revisor bibliográfico. Eu acho que chamava Galactia. Eu não tenho certeza do nome. Uma coisa do tipo. Os caras apanharam pra caralho. Tipo assim, em setembro eles lançam, em outubro eles fecham. Porque eles apanharam demais, porque alucinava, gerava referência que não existia. Tipo assim, você perguntava quem inventou o Teorema de Pitágoras, falava que era Aristóteles. Tipo assim, sabe? Umas coisas tipo assim, saca? E aí a galera falou, pô, isso aqui não serve como ferramenta científica. E desceram o cepo neles. 2 meses depois, lança o ChatGPT pro mundo inteiro. E também. Beleza? Tipo assim, será então? Aí, enfim, tem essas coisas assim. Então, tipo, e aí? O ChatGPT é bom mesmo? Assim, qual que é o nível de assertividade? Sabe? Assim, enfim, essas coisas, a gente precisa de alguém olhando pra isso. Beleza? De alguém que vai ter algum conhecimento. Aí, tipo assim, voltando na analogia do remédio, a gente tem os órgãos reguladores quando a gente fala de fármaco. Nos Estados Unidos tem, na Europa tem, no Brasil tem. Porque ninguém tem capacidade de chegar numa farmácia e por si só falar assim, esse remédio eu posso tomar, esse não. Alguém precisa fazer isso pra gente. Pra gente poder ter a segurança de ir numa farmácia e com uma receita e qualquer remédio ali é seguro. É isso, a gente precisa de alguém que garanta que os métodos de inteligência artificial que a gente tem em contato, seja onde for, beleza? Do Netflix que te recomenda o filme pra você ver, ao Spotify que recomenda a música pra você ouvir, a gente precisa saber que diabos, em quais os parâmetros aquilo ali está baseado. Entendeu? Vamos supor que de repente o Spotify se corrompe e quer que todo mundo no mundo ouve sertanejo. Beleza? Aí ele começa a jogar sertanejo para geral. Uma hora vai chegar, não existe um futuro que todo mundo só ouve sertanejo. Acabou com todos os estilos musicais. Ele vai fazer isso de boaça. Ele pode fazer isso por interesse hoje econômico e financeiro. Entendeu? Não tem nenhum tipo não tem ninguém olhando pra isso e falando assim, cara, você precisa não ter viés, você não, entendeu? E isso acontece hoje, por exemplo, quando a gente fala das nossas redes sociais, fraga. Não, né? Tempo aqui, se deixar o assunto mais vai embora. Pegando essa gancho que falamos de tecnologia, falamos do ChatGPT, IA generativa, tem um conceito que gera muita discussão, que é a superinteligência. Se estamos nela, estamos preparados para ela, se ela está chegando, se ela vai chegar, né? Vamos chegar, né? Vamos discutir um pouquinho, mas antes de a gente falar sobre se ela vai, se não vem, se existe, se vai vir, não vai, né? O que é uma superinteligência hoje, ô Cláudio? Bom, é interessante que a gente tem 3 conceitos, tem mais, né? Mas vamos para esse contexto aqui, 3 conceitos. Você tem a IA normal, ok? Que eles chamam de Narrow AI, que ela é boa em determinadas tarefas, por mais genérica que ela seja como o ChatGPT, mas se você pedir ele para fazer cálculo, hoje ele faz, como que ele faz? Ele chama um módulo externo que faz o cálculo em Python e tal, e depois ele retorna e tal. Então ele não é bom nisso. A AGI já seria a IA que ela é boa em tudo. Então por isso que ela fala de Artificial Generic Intelligence, né? Então, General, desculpa. Então seria uma AI que ela consegue ser tão boa quanto o ser humano em tudo. A genérica como ser humano. Isso. E é autossuficiente, você implica a partir disso. Ela é boa em tudo, ela consegue se sustentar e tudo, etc. Aí você já tem outro conceito que aí já até entra um pouco em utopia, distopia, que é a ASI, que é Artificial Super Intelligence, que é aquela que supera o ser humano em tudo. Então, você tem esses 3 conceitos, isso que seria. A superinteligência, eu entendo que ela já seria ali, no AGI eu já consideraria uma superinteligência, porque eu acho que não chega, pelo menos nas próximas 2 décadas não vejo isso acontecendo. E a ASI, eu sinceramente tenho minhas dúvidas se vai chegar algum dia na vida. Aqui a gente falou que a gente ia polemizar, mas vou concordar com o Cláudio, a gente pode ser, tô brincando. Porque é muito polarizado, né, Thiago? É quem é muito pró então, e quem não é, quem não acredita. Então, mas é porque assim, o que me deixa cabreiro é que quem é pró normalmente tá ganhando dinheiro em cima disso, beleza? Ele tá ganhando esse dinheiro em cima da especulação. Então aí é bom ser pró, pô, entendeu? E aí eu acho que se você for olhar para as pessoas que estão trabalhando com isso de uma forma séria, há muitos anos, etc., vai ser difícil achar alguém que é pró, beleza? Porque essa galera tá vivendo isso, sim.
Então, tipo assim, tem muitos autores, né, que vão defender essa visão um pouco mais cética, que, cara, a gente não vai ver isso acontecendo, não com as tecnologias que a gente tem hoje. A gente é bom em criar ferramentas específicas, para problemas específicos, por mais que, em algum nível, elas emulem capacidades diversas. Mas não quer dizer que ela é generalista. Ela, na verdade, são várias pequenas partes, e aí eu coloquei um pano por cima e você acha que é uma coisa só. Beleza? Então, você pode pensar isso num carro autônomo, beleza? O carro autônomo não é uma IA. São várias coisas acontecendo simultaneamente, cada uma cuidando de um subsistema ali do carro. Só que, óbvio, quando você entra no carro, você não tem essa percepção. Beleza? Você tem, uma percepção que é uma coisa só, entendeu? Então, tipo, isso gera... Né? Aí você tem as empresas também se posicionando dessa forma e tal, isso vai confundindo e gerando essa sensação. E aí, obviamente, tem gente que está navegando nessa onda da especulação e etc. E vendendo essa ideia, até também, eu acho, para gerar uma certa urgência para algumas discussões que não precisam acontecer agora, sabe? Assim, FOMO, né? Exato, esse FOMO mesmo, assim, e tal. Então, tipo, sendo bem honesto, eu não acho que com a tecnologia que a gente tem, a gente vai chegar lá, beleza? O Claudio falou 20 anos, eu acho que a gente não chega, beleza? A gente precisa de um advento tecnológico novo. Talvez daqui a um ano esse vídeo ficou deprecado, tá velho, a minha fala já não é mais real. Mas hoje, com o conhecimento que a gente tem, em 27 de novembro de 2025, não tem como, acho que a gente chegar numa AGI, sabe assim? E aí tem um outro aspecto que é, na prática, a gente também não quer, beleza? Na prática, assim, sendo bem real, quando a gente fala de problemas de negócio, corporativo, empresa, todos esses exemplos, cara, eu não quero uma coisa geral, beleza? Eu quero problemas bem resolvidos. E, velho, toda empresa hoje tá coalhada de problema, coalhada de oportunidade. Eu só preciso escolher os bons problemas, igual o Claudio comentou. Eu escolhi bons problemas, eu quero uma IA boa para resolver aquilo. E ponto. Entendeu? Eu lembro de ouvir uma fala de um cara que trabalhava, acho que na Microsoft, numa viagem que eu fiz nos Estados Unidos uma vez. Ele falou assim, cara, se eu vou fazer uma IA que vai fazer o melhor café para mim, eu quero que ela faça o melhor café para mim, velho. Eu não quero que ela agenda uma viagem. Eu quero que ela faça café, pô. É isso, a gente tá nesse ponto. E a gente é muito bom nisso. Os métodos que a gente criou até agora são muito, muito bons para resolver problemas específicos. Entendeu? Então, Que assim... são os agentes. Não, nem a isso, gente sacou? né? Tipo assim, talvez as coisas mais obscuras, vou pensar assim, lá dos anos 90, início dos anos 2000, sabe? Pensando assim, são coisas para resolver tarefas muito específicas, beleza? Só que a gente está criando essa discussão, igual eu falei, que eu acho que leva a gente para uns lugares que eu acho que a gente está perdendo tempo especulando sobre um futuro que na minha cabeça é muito improvável, sabe? Existem, obviamente, algumas coisas acontecendo que podem contribuir para esse advento tecnológico que eu estou falando. Então, por exemplo, vamos supor que a gente agora chega num ponto que talvez computação quântica é uma coisa. Abre uma Hoje, o porta... fator limitante, na opinião de vocês, é mais questão de estrutura, computação quântica, processamento, Eu acho que é dados? tecnologia mesmo, velho. Eu acho que é tecnologia. Não existe um método. Beleza? Eu concordo com ele. Até quando eu falei 20 anos, é porque eu não vejo surgindo uma tecnologia disruptiva em 20 anos que mude isso. Porque eu gosto de falar muito, na palestra que eu dei, eu falei, IA é padrão e probabilidade, ela não tem consciência. E eu fiquei pensando, um exemplo bobo de invenção humana que a IA não conseguiria. A roda. Porque o que acontece? A IA ela vai ser treinada em várias coisas que ela observou, e ela vai pegar, olha, eu observei isso, mas nunca foram juntados. Deixa eu juntar. Quando o ser humano fez a roda, ele não tinha observado nada parecido com aquilo. Eu tive uma discussão hoje. Vocês viram a campanha de ovo da Graciane Barbosa? Desculpa. Olha que surreal. Graciane Barbosa, marombeira. Ela pegou e lançou uma campanha de ovo. Um ovo muito caro, mandou kit amigo para vários influencers. Saiu tudo quanto é jornal. Veja, Globo, todo o mercado todo falou assim, gente, que loucura que é essa? Deu 24 horas, foi divulgado que era uma campanha do Canva. De criação de imagem. Porque ela falou depois no segundo dia, que foi 24 horas desse suspense. No segundo dia ela falou, pô, eu fiz toda essa identidade eu mesma, eu fiz a logo, fiz a vinheta, tudo no Canva. Aí eu discutindo hoje com o pessoal do marketing, gente, como ganhar? Pensa numa solução dessa. Pegar uma empresa de Canva, assim, você entende? É a questão da roda. É porque eu nunca vi isso acontecer no mercado. Sim. Uma coisa Não, então, tão fora do... Mas é porque assim, aí a gente tá falando de uma coisa que a IA generativa ela é boa de criar assim, né? Bagunçar as coisas, vai. Tipo assim, ela... E assim, vamos lá. Entendi. Acho que a gente não precisa também imaginar assim, pô, não me parece uma coisa muito improvável
se a gente senta, as pessoas sentando e discutindo isso, sabe? Assim, pensa assim, pô, qual que é um exemplo aqui que a gente pode fazer para gerar engajamento social? Fazer essa associação não parece uma coisa tão distante, tá falando, entendeu? Até eu que sou desligadaço de rede social sei que isso é meme, beleza? Assim, então, tipo, eu acho que não é uma coisa improvável de acontecer, sabe? Quando o Claudio fala da questão da roda, assim, eu acho que o que remete para mim é que tem duas coisas que o ser humano tem ou faz que são muito nossas. E são muito nossas mesmo, e a máquina não tá nem perto de conseguir fazer. Que é ter a capacidade criativa e a capacidade de abstração. Abstração, principalmente, beleza? Da mesma proporção que a gente é ruim do ponto de vista analítico, a gente é ótimo em abstrair. Como que a gente abstrai? Cara, quando a gente pega uma planilha que tem 300 colunas, a gente sempre faz assim, ó. Coluna A, nome. B, idade. C, endereço. Scroll, 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 scroll. Z, Scroll, scroll, scroll. AR, Tá lá na BD, você fala, entendi o que essa planilha é. Você não entendeu, caralho. Você viu 5 colunas, bateu o olho e falou assim, você abstraiu todas as outras para falar, isso aqui são informações de cliente. Esse aqui é o histórico de compras dos meus clientes. Então você abstraiu, você não olhou isso tudo, beleza? A máquina não tem essa limitação, então eu posso socar esses dados todos nela e deixar ela torar isso lá dentro. E, tipo assim, ela vai fazer o trabalho analítico. A gente tem essa capacidade de abstrair, e dessas abstrações nossas surgem coisas magníficas e diferentes, inéditas. Então, tipo assim, por exemplo, uma reflexão que eu gosto de provocar é o seguinte, pega uma música que você adora, uma música que você adora, assim, tipo assim, que você faz, pô, essa música é foda. Pensa o seguinte, você vai treinar uma IA até exatamente o dia antes que essa música foi publicada. Qual a chance de você conseguir manipular uma IA generativa e ela conseguir produzir aquela música, véio, aquela letra? Na minha cabeça, isso é completamente impossível. Eu não acho que é provável de chegar perto, sacou? Porque quando a gente fala de arte ou dessas coisas assim, a gente tá falando de coisas que são muito sutis nossas, assim, muito humanas. E aí isso, velho, a gente não tá nem perto. A gente parece. E aí eu acho que é um encantamento da IA generativa é o seguinte, é que a gente como ser humano, no quão limitado a gente seja do aspecto temporal ou das nossas limitações mesmo de habilidade, a gente vai ficar sempre... Você pode pensar assim, quantas coisas você é bom de fato? Cara, você vai ser bom em 2, 3, 10 coisas se você for um cara muito proficiente assim e tal. Mas poucas coisas você ser bom. Aí você chega no maldito ChatGPT da vida, você pergunta absolutamente qualquer assunto, ele te responde parecendo que ele é especialista. E só que a gente não tem a proficiência de avaliar ele em todas as coisas. Então, quando ele chega lá e joga uma pergunta sobre física, ótica, qualquer coisa assim, você fala, caralho, eu não sabia disso, olha só, caralho, foda. E aí você fica encantado, assim, porque, tipo assim, ele consegue responder tudo, numa proficiência muito boa, entendeu? Então, tipo assim, isso te gera esse encantamento. E aí, se você for pensar isso no macro, na população mundial como toda, porra, velho, pensa em escrever, velho. Escrever é uma tarefa super difícil, que a gente, quando tava na escola, provavelmente era super avaliado sobre isso. Eu era péssimo em português. Cara, o ChatGPT escreve muito melhor do que eu, velho. Ele escreve tão melhor do que eu acho ruim. Porque perde a minha característica de texto. Quando eu escrevo um texto e coloco para revisar, eu falo, nossa, isso aqui ficou homogêneo demais. Tá faltando um erro aqui, tá faltando uma pitada fica uma coisa de Thiago. genérica, né, parece. Mas é por isso, velho, entendeu? E aí, eu acho isso péssimo, sabe? Mas aí... Só colocando uma pimenta aí nesse ponto que vocês falaram, que vocês são 2 céticos aí da superinteligência, né? Vocês não acredito que possa lá nos porões da Meta, do Google, OpenAI, está sendo desenvolvido isso e a gente não ter acesso a essa informação? Quer dizer, vocês têm acesso ao que tem de tecnologia disponível aí, mas alguma coisa pode estar sendo desenvolvida nesse sentido que não está sendo divulgado. Outro ponto também que eu acho que é importante entender é assim, a absurda velocidade com que as coisas estão melhorando. Eu uso o ChatGPT já há uns 2, 3 anos e é impressionante como melhorou nesse período, assim, mas assim, absurdamente, num intervalo de tempo muitíssimo curto, né? Então, assim, será que isso não é assim, um contraponto a esse discurso de vocês dois, que de repente a coisa... O exemplo que eu dou, por exemplo, falando de generalidade, né? Cara, essa semana mesmo, eu usei o ChatGPT para
fazer o roteiro da viagem que eu vou para Santiago lá no ano que vem, no Chile, para assistir o show do AC/DC lá. Cuidado pra você não dar de cara num restaurante que não existe mais, tá? Ou que nunca existiu. Exato. Não, mas aí eu vou pesquisar. Eu fiz todo o roteiro. Eu comprei uma geladeira hoje, pedindo informação para ele fazer comparação com aquilo que eu preciso. Ele me ajudou. Eu tenho um prompt lá para melhorar os meus textos em inglês que eu escrevo de e-mail. Eu jogo lá, eu escrevo, mas jogo para ele melhorar, fica absurdamente melhor, por causa das minhas limitações aí e tal. Assim, eu posso elencar para vocês aqui que nessa semana eu usei uma série de prompts diferentes, de coisas absolutamente diferentes, e que ele tem me dado resultados absolutamente bons. Tá totalmente certo? Não. Aí entra o Rodney também para poder fazer uma análise, verificar uma informação. Aí depois eu vou lá ele me recomenda ir para um determinado lugar lá próximo de Santiago. Pô, eu vou ver um vídeo no YouTube para ver se é isso mesmo, né? Mas assim, só ele fazer isso do zero para mim, me tirar do zero para um lugar lá na frente, é um negócio espantoso. Então, eu não sei sinceramente, se a gente vai chegar lá ou não e nem quando. Mas tem teorias aí de que 2027 já é o ano, né? Como é que vocês veem Só isso? instigando o Chiquinho Rodney, quando a gente pega estudar tecnologia, é tudo muito em escala. O ser humano é feito para pensar de forma linear. Então, 1 mais 1 é 3. 1 mais 1 é 3, é foda, né? 1 mais 1 é 2, é o chat GPT. Exatamente. Então, quando a gente pensa, né, das formas que as coisas estão indo, de fato, a gente não chega na inteligência artificial. Super inteligência. Mas nessa linha do Rodney, está sendo feito coisas que estão muito longe da literatura geral, né? O que vocês acham instigando isso? O ponto é o seguinte, é possível? Você perguntar, é possível? É. Provável? Eu acredito que não. Por quê? Enquanto tiver essa arquitetura de Transformer, que é a base da LLM, eu não vejo quebrando esses thresholds. Não vejo, sinceramente. E assim, ainda vai evoluir muito o ChatGPT, porque dentro dessa arquitetura você ainda tem muito a explorar. Mas essas barreiras, eu não vejo ela quebrando. Ah, mas ele está desenvolvendo uma tecnologia disruptiva que ainda nem divulgou. Ok, mas por que ele não divulgaria? Porque quem chegar antes, né, é igual a corrida espacial. Quem divulgar antes, vai pegar o mercado antes. Foi o exemplo que ele deu de GPT. Então, se segurar demais ali, para quê? Por isso que eu não acredito. E aí, o segundo ponto, todas as tarefas que você citou aqui, elas estão no mesmo grupo. Se você for olhar, você analisa uma base de conhecimento de outras pessoas que já fizeram, e você vai recomendar em cima disso. Isso ela é ótima. Então, comprar a melhor geladeira, recomendações de geladeira, recomendações de viagem, tudo que você tem muitos dados. Agora, quando você precisa criar uma coisa que é pouco explorada, não vai. Até você estava dando um exemplo ali da escrita homogênea, saiu um artigo falando sobre as palavras mais usadas do ChatGPT. E aí você vai naquele site Natural Med, eu não lembro, que você busca artigo acadêmico de medicina, e aí você pega essas palavras, depois de 2022, 2023, elas são exponenciais. Você vê o tanto de gente usando isso para fazer. As palavras normais vão crescendo quase que linearmente assim. E aí o que gerou? Geraram novas profissões, que a gente até falou lá embaixo. Saiu uma matéria que tem agora revisor de texto construído por IA. Então o trabalho dele pega um texto que foi construído por IA, agora eu vou ver como deixar menos IA. Revisor de design e o pior para a nossa área, que isso acontece muito, revisor de bug de IA. Porque a galera faz o vibe coding, não confere, só faz um PR, o outro colega dele pega a IA e também usa para revisar, e aí gera um bug que ninguém nem sabe onde está, nem sabe o que se trata. Então o que eu ia falar é o seguinte, para esses pontos de alucinar essas barreiras, eu não vejo a tecnologia de Transformer resolvendo, não vejo mesmo. Acho que é bem por aí mesmo, assim, sabe? Tipo, e aí esse ponto, assim, a tecnologia que a gente tem, ela precisa de um fato novo, precisa de alguma coisa nova acontecer, eu acho, pra poder a gente falar disso. Com o que a gente tem, cara, se você falar que você mastigou o texto todo da internet, você gerou a AGI, pra mim, é tipo assim, pô, foi fácil demais, velho, entendeu? Não pode ser, tem que ter uma coisa mais difícil aí, sabe? E aí, assim, beleza, a gente pode discutir se meu ceticismo também não é um pouco de torcida para que a gente não chegue, entendeu? Tem um pouco disso também. Mas, saindo disso, assim, sobre a questão de, será que eles estão fazendo isso? Cara, velho, vocês estão fazendo ou não? Entendeu? Tipo assim, cara, se eles não estão fazendo, eu prefiro a benção da ignorância aqui de não saber. Então lá, já que eles não estão contando, eu também não estou sabendo, então tô feliz. Porque, igual que a gente falou, assim, não faz sentido. Se eles estão fazendo, eles estão tendo já subprodutos disso, porra, por que eles não estão... Isso é um negócio foda. Eles não estão guardando isso pra de repente falar assim, não, eles vão estar usufruindo disso de alguma forma. Então acho que aí tem uma coisa assim, igual eu falei,
Tem uma coisa especulativa grande acontecendo, sacou? E eu ia falar exatamente o que o Cláudio colocou dos exemplos que você deu, cara. Porque todos os exemplos que você deu, coincidentemente, são exatamente a mesma coisa em contextos diferentes. Beleza? E isso ela é boa. É só a gente pensar assim, lá nos anos 98, quando o Google surge e ele organiza a internet, para quem estava usando a internet naquela época, é uma bênção. Porque agora eu consegui achar as coisas na internet com 2 minutos. Beleza? Para quem usou o Google lá no início, você costumava ir na terceira, quarta página do Google. Você não terminava a sua busca na primeira. Só que os caras foram aprimorando aquele algoritmo de ranking deles num nível que hoje ninguém olha mais do que 3 resultados, Fraga. Entendeu? Esse é um outro ponto. Eu não uso mais Google para pesquisar. Eu pesquiso no ChatGPT. Você falou que usa sim. Porque depois o ChatGPT te dá referência, você vai lá confirmar. Para procurar o que eu tenho. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Não, mas exato. Mas por quê? Porque lá você tem certeza da fonte, você valida, você vai ver se o site e tal. Isso, velho, é um processo que as LLMs, no geral, vão ter que enfrentar. Eu já cansei de, tipo assim, em algumas pesquisas, algumas experiências, assim, pedir para trazer referência. Cara, ele traz links. Já aconteceu de cair uns blogs, assim, cara, menino lá de 13 anos escrevendo sobre o assunto. Tipo, porra de referência é essa, velho? Referência não é um link, referência é alguém que conhece do assunto falando do assunto. Não é um link de alguém na internet falando sobre o assunto. Então, tipo assim, e aí a gente voltar lá naquilo que a gente tá falando da questão ética e social, assim, sabe? Porque a gente vive num contexto agora social que, tipo assim, as pessoas que são referências ou expert são instantâneos, beleza? Tipo assim, quantidade de especialista em IA que tem 2 anos de carreira é loucura, Fraga. Porra, 2 anos, você é especialista em quê, meu amigo, velho? Sacou? Tipo, não é, velho, entendeu? Isso é loucura. E a gente tá acostumado com isso. Então, quando a gente pega um link qualquer na internet, a gente acha que aquele link é confiável porque alguém postou na internet. Porra, não tá na internet, é verdade. Entendeu? E aí, tipo assim, é por isso que exige que a gente tem que ir em ferramentas como Google, YouTube, etc, procurar. Tenta fazer uma viagem para um lugar menos conhecido para você ver se ele recomenda coisas que faz sentido. Não vai, porque não tem. Pô, roteiro no Chile deve ter milhares, para não ser milhões na internet. Entendeu? Tipo assim, se você pegar coisas muito populares, a resposta vai ser muito boa. Tenta ir para Codsburgo. Monta um roteiro para Codsburgo. Ele vai falar de Guimarães Rosa só, sacou? Provavelmente, Fraga. Entendeu? Mas ele não vai falar do botequinho da esquina, o restaurante da Rosa, coisa do tipo lá, saca? É isso, velho. Porque ninguém vai, não tem fluxo de turismo, saca? Agora, pro Chile, pro Rio de Janeiro, pra Paris. Monta pra Paris, deve ser maravilhoso, velho. Deve ser melhor do que muito guia, porque a quantidade de coisa que tem é imensa. Mas, hoje, meu aprendizado hoje, ele basicamente vem de ChatGPT e YouTube. Essa dobradinha, assim. Quando eu quero aprofundar no tema, YouTube. E aí eu vou ver os vídeos e tal. Mas até para notícia, por exemplo, para me informar hoje é YouTube. Eu não leio mais jornal praticamente, assim, né? Muito pouco, vejo muito pouca coisa. Falamos de IA, né? IA é muito boa para algumas coisas, nem tão boa para outras, né? E no contexto empresarial, né? Quais áreas, quais empresas ali estão mais preparadas para IA hoje? Na opinião de vocês? Empresa de tecnologia, empresa de consultoria? Qual a opinião de vocês nisso? Eu acho que você pode olhar alguns critérios. É difícil você falar o segmento, mas eu acho que é fácil você analisar no seguinte. Primeiro, atividades críticas versus não críticas. Então, você vai fazer uma cirurgia, vamos pegar a medicina. A IA não pode alucinar, zero. Não tem espaço para ela alucinar. Então, assim, é uma área que você já vê que não é uma boa, tanto que tem a regulação de medicina que não pode ter diagnóstico por IA, por exemplo. Agora, em áreas menos críticas, atendimento ao cliente, tudo que você faz que um erro não tem um impacto catastrófico, é um bom. E aí, outro segundo critério para você utilizar, as atividades ali são padronizáveis, você tem uma base boa que você consegue entender como aquilo é feito, não como aquilo é feito, né? Mas entender, porque ela não sabe como que é feito, ela sabe o que é feito. Você consegue entender o que é feito e replicar, essas são as áreas. Aí você pode trazer, por exemplo, atendimento ao cliente, dependendo do cliente, é algo ótimo, porque muita gente já está usando. Categorização, pensa no escritório de advocacia que a gente está falando, categorizar processo, analisar jurisprudência, etc. Só que o julgamento não. Na parte analítica, o julgamento é de ser humano. Então eu iria nesses critérios para analisar. Até dentro de uma empresa você pode ter áreas que são boas de aplicar IA, mas outras áreas que não, por causa da criticidade ou da natureza das tarefas.
complementando, assim, trazendo até uma fala do Caparte, que é ex-diretor de IA da Tesla, foi um dos fundadores da OpenAI, ele fala que existe uma parada que chama o custo do 9. O que é o custo do 9, no que ele descreve? Assim, ele fala assim, cara, o primeiro Tesla, quando a gente fez lá, o primeiro modelo, a tecnologia toda estava pronta nos anos 80. Só que a gente, para colocar isso num produto, demorou esses 20 anos. Então a gente pegou a tecnologia que existia lá nos anos 80 e para embarcar isso num produto que era usável, isso demorou 20 anos. E aí ele fala que esse é o primeiro 9. Então ali ele tinha um carro que era 90%, que ele conseguia, igual o Carlos falou, tipo assim, 90% das vezes tomava a decisão correta, vamos pensar assim. E que aí, daquele momento, que era o início dos anos 2000, até agora, eles percorreram mais um 9. Então mais 20 anos e eles agora são 99. E aí ele fala que esse custo do 9 é constante. Ou seja, para você ter o carro que é 99,9, são mais 20 anos. E assim sucessivamente. E aí você junta isso com o que o Claudio falou da questão de achar a área. Se sua área ela precisa de ter 9,99999, cara, então talvez você não está no momento de pular nessa piscina. Uhum. Se sua área é 90, então talvez está no momento. Então acho que assim, parte muito desse discernimento. E aí, claro, vai vir uma questão que é tipo, investimento, tal, as questões assim. Hoje eu acho que a gente está num cenário que é super democrático. Porque assim, cara, a gente falou que, beleza, não vou usar o ChatGPT para fazer análise numérica, porque não é ideal. Ok, mas velho, talvez para pizzariazinha do bairro ali da esquina, você jogar seu histórico de venda ali, pedir para ele falar que os ingredientes ele precisa comprar para semana que vem, não é o ideal, vai. Mas talvez já é uma puta mão na roda pro cara e ele já vai economizar uma grana no supermercado. Beleza, velho, tudo bem. Ele pode fazer isso, velho. Agora a Pizza Hut vai fazer isso? Não vai, velho, entendeu? É isso, assim. Então, tipo, a gente tem escalas diferentes, as pessoas precisam entender isso. Se você tá falando de um negócio menor, você também tá disposto a uma solução que funciona com um nível de eficiência menor. Se você tá falando de uma empresa que tem 40 milhões de clientes, 50 milhões de clientes, você não pode pecar no nível de eficiência, porque esse 0 a menos que você tá fazendo vai gerar tanto problema e dor de cabeça que não vai valer a pena, entendeu? Então, assim, aí esse é o ponto, entendeu? E aí envolve, óbvio, grana, Fraga. Assim, quanto mais 9 você quiser, mais grana você precisa ter, sabe? Eu gosto de falar que para atividade que não é crítica, não precisa ser perfeito, só precisa de ser melhor do que tá. Exato. Então, os caras hoje têm um resultado de 30%. Mas a AI entrega 35%, ela erra 65% das vezes. Mas você está subindo 5% uma atividade não crítica. É muito Agora, você falou aí com relação à medicina, me chamou a atenção aí que você colocou que os médicos não querem, ou a associação dos médicos. Tem uma regulação, viu? Que você não pode fazer. Que impede que esse tipo de análise de exames possa ser feita por inteligência artificial. Primeiro, isso para mim chama-se corporativismo. Protecionismo. Primeira coisa, corporativismo, né? Que é preservar o emprego dos médicos. Segundo, qual que é o índice de acerto e erro comparado da inteligência artificial analisando o exame de imagem, por exemplo, e dos médicos fazendo essa mesma análise? Eles também não erram muito? Eu tenho a impressão que a inteligência artificial, nesse quesito, por exemplo, seja muito mais assertiva do que os médicos. Então, sinceramente, para mim, isso chama-se corporativismo. No diagnóstico e na cirurgia? Não. A cirurgia tem outros problemas, né? A cirurgia tem a questão... Tem perfeição. Tem questões de distâncias, porque já se tem algumas cirurgias que são feitas à distância, mas tem problema de latência, aí entra na questão da telecomunicações, que já está sendo resolvida também com o 5G, mas a minha percepção é essa. Por exemplo, eu pego meus hoje, todos os exames, eu faço muito exame, porque eu sou meio chato com isso, estou sempre fazendo um monte de exame aí. Eu pego meu exame, todos eles que eu recebo lá, eu jogo o PDF no ChatGPT e aí, fala para mim como é que está o negócio. E ele fala com muita assertividade. Sim, sabe? Cara de coragem. Não, é lógico. Não, mas eu confronto. Eu vou no médico, eu faço isso. Eu vou no médico. Eu faço os dois. Quando eu for no médico, eu levo e eu fico comparando o que ele está falando. Mas é lógico que eu vou ao médico depois de apresentar, até porque foi ele que pediu o resultado do exame. O exame, né? Então, assim, eu acho que tem esses dois lados. Se o médico falar algo diferente do que está ali, eu já vou, opa, quem será que está errado? Né? Não, isso é curioso, assim, porque tem um ponto aí que eu acho assim, beleza, eu acho que existe sim uma questão de talvez, podemos chamar de corporativismo aí dos médicos, talvez, vai. Mas tem um ponto aí que eu acho que é assim, que me gera uma certa dúvida, que é o seguinte, o ser humano como organismo, assim, não é a mesma coisa sempre. A gente é diferente em
por mais que a gente é muito parecido entre a espécie, cada ser humano tem suas particularidades. E eu acho que o diagnóstico, muitas das vezes, assim, na média, provavelmente é um diagnóstico muito padronizado. A gente tá super acostumado a ser maltratado também pelos médicos, tipo assim, do cara chegar lá, se chegar com uma penca de exame, o cara fala assim, virose. tudo bem, ou é virose, coisa do tipo, beleza? Então tem um pouco disso também, assim, mas no final do dia, eu acho que o ponto todo aqui é, assim, é mais a borda, não o miolo, assim, tipo, pro caso médio, pra uma pessoa saudável, olhar um check-up de rotina, pô, talvez tudo bem, vai. Mas vai ter um caso de borda que ele vai te jogar na água, beleza? Então, assim, acho que aí é onde é difícil falar assim, e aí, a gente deixa rolar e vive com o risco, e o risco é a vida humana, ou a gente proíbe e tenta lidar com o erro aqui? Porque volta lá naquela primeira coisa que o Claudio falou, que é, cara, se o médico errar, vai ter alguém pra cobrar ele, justiça, CRM, tem um monte de coisa. Cara, se errar, velho, falou, velho, foi mal, foi triste, Rodney, foi bons anos que você viveu na Terra, mas, entendeu? Esse é o problema, assim, então, tipo, tem uma questão assim, enquanto a gente resolver esse dilema de quem é responsável por, Sim. é difícil de falar assim, pô, vamos usar. Eu entendo que como uma ferramenta de apoio pro médico, porra, deve ser foda, beleza? Então, tipo assim, você pegar, em vez de falar o diagnóstico da imagem e falar assim, cara, essas são as zonas de interesse, preste atenção nesses blocos da imagem e dar zoom ou recorta, etc. Porra, isso deve ser foda. Você achar eventualmente um tumor ou coisa do tipo. Agora, falar se tem ou não tem, eu acho que é perigoso. Só porque na pandemia teve um exemplo muito curioso disso, que foi, tava o frenesi de fazer o diagnóstico, né? Tava em pandemia, óbvio. E aí usaram muito algoritmo de reconhecimento de imagem para fazer diagnóstico de chapa torácica para ver se a pessoa tava ou tava com Covid. E aí, pô, a galera reportando níveis ótimos de acerto, etc. E aí pós-pandemia, pegaram alguns estudos desses para revisitar, e num deles, eles concluíram que, na verdade, o que estava acontecendo era que o algoritmo aprendeu a identificar o que era um pulmão estendido e um pulmão comprimido. Em qual contexto? A pessoa, quando chegava com Covid, estava tão baqueada que normalmente ela fazia o exame deitada. Então, o pulmão dela estava estendido. Uma pessoa saudável estava sentado. Então, o pulmão dela estava comprimido. Então, na verdade, a IA não aprendeu se você estava de Covid ou não. Ela aprendeu se você estava deitado ou sentado. Sim. Naquele contexto da pandemia, funcionou porque era pandemia, o pau quebrando. Ninguém estava muito preocupado com isso. Mas e aí? Agora vai lá. Você é saudável. Se você deitar, ele vai falar que você está mal. E aí? Você topa fazer esse exame? Eu acho que Entendeu? a grande... eu acho realmente seria como auxiliar, sim, é muito mais interessante. Como auxiliar, total. Mas eu tenho para mim que se a gente for fazer essa análise de resultado, principalmente essa área médica, né? Se você for fazer um comparativo médico versus inteligência para fazer essa análise, eu acredito que a inteligência artificial vai ser mais assertiva. Vai errar também, mas o médico também erra muito. Eu acho que se você pegar um médico descansado e com tempo, ele erra menos. O problema hoje é que assim, a gente também tem uma questão que os médicos estão trabalhando também num volume, os médicos assim, no geral, né, gente? Tem um médico que trabalha 3 consultas por dia, mas tem um médico da população no geral, ele tá trabalhando pra caralho. Consultório aqui, 15 minutos. Então, esse cara, velho, ele não tem condição nem mental de estar descansado e nem tempo suficiente, às vezes, para avaliar o exame com a qualidade que ele precisava. Entendeu? E aí, nesse ponto, é por isso que a IA entra, saca? Porque, assim, se a IA poupa tempo para ele, talvez ele não precise gastar 1 hora que ele precisava para olhar aquele exame com cuidado, ele vai agora gastar 15 minutos. Então, pô, ganha produtividade. Então, assim, igual eu falei isso, se você pegar um médico descansado e com tempo para analisar a imagem, eu acho que ele vai acertar mais. Só que esse médico não existe. Ou ele existe só para quem tem muito dinheiro. Entendeu? E aí você entra numa discussão complicada. Eu acho que a gente, pegando um ganho, nós vamos voltar lá no início da conversa. Onde que hoje a gente tem, de repente, 10 médicos trabalhando e fazendo análise, daqui a pouco nós vamos ter 3. Então, e aí nós vamos chegar na questão do emprego. Então, mas aí tem um ponto, puxando o gancho da medicina, que eu acho que assim, a gente tem uma oportunidade na mesa aqui, que é o seguinte, eu falo, a gente é a sociedade, tem uma oportunidade na mesa também quando a gente fala de inteligência artificial, que é o seguinte, pensa que todo médico recém-formado, ele é tão especialista quanto o médico que fez 40 anos trabalhando com aquela especificidade. Pensa que agora todo médico que sai da faculdade, ele é instantaneamente especialista em múltiplos tópicos. Você consegue ter um nível de atendimento muito maior. E aí, o que eu acho que pode ser a chavinha disso?
é você conseguir dar ferramental baseado em inteligência artificial para o médico que é recém-formado ser tão bom no diagnóstico quanto o cara que está 40 anos vendo aquela imagem, sabe? Se a gente conseguir fazer ferramental e instruir os médicos, e aí a gente pode extrapolar isso para qualquer profissão. Você consegue chegar no cenário que, assim, cara, todo mundo no ambiente profissional é tão especialista quanto a pessoa mais especialista. Se a gente conseguir, aí tem um pouco de utopia aqui, um otimismo natural meu, que é, se a gente conseguir fazer isso, existe uma sociedade no futuro que é abundante. E eu não tô falando de AGI nem nada, beleza? Eu tô falando assim, cara, se todo mundo é tão bom quanto a melhor pessoa da área, pô, isso seria foda, seria um ambiente de trabalho que todo mundo... Você universaliza o acesso. Exato, né? você não ia ser mal atendido no consultório, beleza? Você não ia ter problema de fila, porque todo mundo te atende rápido, pá, desembolado. Todas essas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, somem. Não tem problema de trânsito, porque todo mundo dirige de maneira perfeita. Beleza? Mas aí o que eu acho é, a IA nesse lugar, nessa utopia aqui que eu estou descrevendo, ela é assistente. Ela não substitui. Ela aumenta o ser humano. Ela aumenta, ela não substitui. E aí, assim, falando agora do mundo real, assim, né, de onde a gente está, eu acho que se todo mundo, na hora que pensasse um projeto ou uma aplicação de IA, pensasse que ela tem que ser assistente, e assistente, eu tô falando, não é chatbot, beleza? É assistente do ponto de vista de ajudar. Se ela está ajudando e não substituindo, a gente estaria caminhando talvez para um lugar mais legal como sociedade. Isso vale para qualquer cidade, beleza? Assim, na pizzaria que eu falei do exemplo do cara lá, até as grandes empresas quanto estão usando lá dentro. Se a gente tiver sempre a visão de combinar a capacidade analítica, a capacidade criativa de abstração que a gente tem, a gente vai construir soluções muito mais fodas do que simplesmente pensar assim, pô, fazer uma IA aqui para mandar vocês três embora e vai ficar só eu. Isso não vai levar a gente como sociedade a lugar nenhum, eu acho. Essa visão de substituição. Vai dar resultados imediatos, mas vão gerar problemas e situações que são muito complicadas. Só fechando o ponto aqui, assim, acho que nós estamos várias casinhas atrás quando a gente pensa em Brasil, né? Brasil, assim, de maneira geral, um percentual grande da sociedade não conhece português, né? Não sabe escrever, não sabe escrever mal o nome dele. Como é que esse cara vai escrever um prompt? Como é que ele vai usar a inteligência artificial? Né? Então, aqui, os problemas que a gente falou até agora aqui, eles são até pequenos em relação à realidade Brasil. Né? Nós estamos falando de um país majoritariamente de pessoas semi-analfabetas. Né? Então, assim, essa tecnologia vindo de forma disruptiva como vem, é uma preocupação ainda maior, porque essa preocupação que a gente está discutindo aqui talvez seja uma preocupação para a Europa, para Estados Unidos e tal, mas no Brasil o nosso problema o buraco é bem mais embaixo. Eu acho, nesse sentido, até de conseguir usar a inteligência artificial. Vamos pegar você, Thiago, para começar a responder essa pergunta final, que é, num cenário que nós temos uma super inteligência, já está rolando, melhor do que o ser humano em todos os aspectos, qual o problema você pediria para ela resolver? Nossa, pra gente voltar no passado, ela não existir, velho. Eu acho que é essa. Real. Vai ser um mundo meio complicado. Criar uma máquina no tempo, voltar para trás e... Isso. Como é que eu deleto ela? E deleta ela. Exato. Pra você, Thiago. Cláudio. Perdão, Thiago. Cláudio. Bom, eu sou mais, vamos falar assim, utópico nessa pergunta, mas até porque eu não acredito que a gente vai chegar na superinteligência. Beleza. Mas então, já que a gente vai fazer essa utopia, eu vou entrar um pouco na filosofia. Tem um princípio lá tibetano que fala que a raiz de todos os males é a heresia da separatividade. É achar que eu não tenho nada a ver com você, que não tem nada a ver com ele, então eu posso fazer o que eu quiser, que não vai te impactar, eu posso destruir o mundo, eu posso usar a IA como eu quiser, que vai destruir o mundo, que vai destruir o que for, e que isso não impacta, aliás, que impacta só ele, não me impacta. E aí, assim, se existisse uma superinteligência, se ela ajudasse a gente a resolver isso, o ser humano enxergar que ele é né, com o próximo e tudo, e como diz na Bíblia, amarás o teu próximo a ti mesmo, a gente resolveria todos os problemas do mundo, independente de tecnologia. Então, sendo um pouco iludido, utópico, se tivesse que resolver, eu daria esse problema. Mas eu acho que se for para ter utopia, eu tô junto com o Cláudio. Tipo assim, que ela resolva o problema que é a desigualdade que existe hoje, velho, saca? E acho que se a gente conseguisse resolver isso em todos os aspectos, beleza?
talvez a máquina fosse melhor. Entendeu? Aí talvez existe um mundo que a gente pode criar uma máquina que funcione melhor. Por causa, o meu ceticismo vem muito de tudo que a gente conversou aqui, dos vieses, de como que a gente é errático e etc. Então eu não consigo idealizar uma máquina que ela vai ser boa, assim, nesse sentido de benevolente, assim, sabe? E aí, mas vamos supor que ela seja, então eu faço, então ajuda a gente a acabar de resolver esse BO aqui, acabar com a desigualdade no mundo e ter uma situação que as pessoas se respeitam e a coisa acontece. E aí, certamente, você teria um mundo que seria bem melhor de viver, sacou? Qual que seria o prompt de comando, Rodney, para superinteligência? Cara, eu acho que superinteligência é um passo que está ainda um pouco distante também, isso eu também acho. Não acho que seja uma coisa impossível, mas também não creio assim que isso vá ser usado para o bem, vamos dizer assim, como praticamente nada foi feito até hoje, né? Vamos dizer assim. Eu acho que tem um contexto geopolítico muito forte nisso aí, de poder, né? Existe hoje uma briga aí em cima dessa tecnologia entre Estados Unidos e China, e se alguém conseguir dar esse passo aí, ele vai ter o domínio, né? Agora, os efeitos disso para a sociedade, eu acho que a sociedade acaba tendo que se adaptar, de uma forma ou de outra, ela vai ter que se adaptar, né? Então, eu não sei como, não sei se vai existir ou não, mas, assim, eu creio muito pouco no uso simplesmente para o bem, né? Assim, talvez para a gente trabalhar menos, viver mais, né? E vai chegar um ponto que não vai ter emprego para todo mundo, vamos ter que fazer alguma coisa que as pessoas tenham que trabalhar menos e viver um pouco mais. Isso pode ser, mas essa discussão ela é muito ampla, né? Assim, o domínio dessa tecnologia tem realmente esse contexto geopolítico muito forte e a briga é por poder, né? É por desenvolvimento e isso nunca foi só usado para o bem, né? Foi usado para o bem de quem tem De alguns, né? De alguns, é isso. Maravilha, Thiago, muito obrigado pela participação. Cláudio, né, Rodney, um parceirão. Fechando mais um episódio de Tecnologia e Mercado, um programa de podcast oferecido pela TIER, empresa que acredita que a tecnologia impacta positivamente a sociedade e as empresas.